Pois é, daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto, mas tem um outro destaque importante, porque a deputada federal Bia Kicis e o deputado Júnior Amaral tiveram seus perfis nas redes sociais suspensos na tarde desta segunda-feira. De acordo com o anúncio da própria parlamentar, o bloqueio é resultado de uma decisão judicial a mando do ministro Alexandre de Moraes, da qual ela diz não ter tido acesso. Bia é investigada no inquérito das fake news que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Além dela e de Júnior, a deputada Carla Zambelli e outras dezenas de empresários, políticos, ativistas e apoiadores também estão suspensos da plataforma a mando de Moraes. Também nesta segunda-feira, Zambelli anunciou por meio de um vídeo que circula nas redes sociais que Alexandre de Moraes não autorizou sua volta às redes sociais. Vamos acompanhar. Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, eleita com quase 1 milhão de votos em todos os municípios do estado de São Paulo. Acabou de sair uma decisão do senhor Alexandre de Moraes, monocrática, dizendo que definitivamente não vai devolver as minhas redes sociais, que somam quase 10 milhões de seguidores. Entre essas redes sociais está inclusive meu LinkedIn, minha rede profissional. E ele estipulou também uma multa de R$20 mil para cada vídeo que eu fizer, que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Bom, como a gente nunca sabe como o Alexandre de Moraes vai interpretar os nossos vídeos, esse provavelmente é o último vídeo que eu faço para vocês até que isso se reverta, até que essa situação se reverta de alguma maneira. Além disso, ele mandou bloquear contas aleatórias de apoiadores, de pessoas, cidadãos, que divulgaram vídeos meus. Ou seja, mais um motivo para eu não publicar vídeos meus, não divulgar vídeos meus, porque essas pessoas correm o risco de terem suas contas bloqueadas. Realmente ele conseguiu. Conseguiu praticamente calar uma deputada, a deputada mulher mais votada do Brasil. Para analisar esse momento do país e também repercutir a decisão de Alexandre de Moraes, que mandou suspender suas contas em redes sociais, nós recebemos aqui em Os Pingos nos Is a deputada Bia Kicis, a quem agradecemos demais pela participação. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom que aqui a gente ainda tem espaço para ter voz. Perfeito. Para começar a nossa entrevista, até lhe agradeço de forma antecipada por ter aguardado. Nós estávamos aqui em um debate importante no programa, mas como a senhora recebeu a notícia do bloqueio de suas redes sociais por parte de Alexandre de Moraes, qual foi a justificativa do ministro ou então da corte? Lhe surpreendeu ou a senhora já esperava passar por isso? Não, sempre surpreende, por mais que a gente saiba que a gente pode ser a próxima vítima. Qualquer um pode ser a próxima vítima do Alexandre de Moraes. Ninguém está livre. Eu recebi a informação não pelos meios oficiais. Eu não tive nenhuma notificação do TSE ou do Supremo. Eu nem sei onde esse despacho foi dado. Eu recebi por meio de alguém das plataformas que recebeu essa ordem de em 2 horas bloquear as minhas redes sob pena de multa de R$100 mil a hora. Então a pessoa me ligou constrangida, dizendo: olha, nós estamos com essa decisão, nós vamos ter que dar cumprimento, só estou avisando, mas é uma decisão sigilosa, a gente nem pode entregar o conteúdo da decisão. E aí, imediatamente as minhas redes foram saindo do ar. A última a sair do ar foi o Instagram, que acabou de sair. Mas desde o início da tarde que eu já perdi o acesso ao Twitter, né, ao YouTube, ao Facebook e até mesmo o TikTok, que eu nem tenho, o ministro também mandou bloquear. Tá certo. Agora seguimos com a pergunta de José Maria Trindade. Por gentileza, Zé, sua questão. Salve, deputada Bia Kicis. Eu queria deixar muito claro aqui que a gente teve um debate antes, como reagir, mas ninguém nega que nós estamos diante de uma crise muito grande e de proporções ainda não avaliadas. Eu, deputada, desde o início, eu cobro do Congresso Nacional.
Eu entendo que não são os deputados agora que estão sendo agredidos, não. Acho que é o Congresso. O senhor não acha, não? Claro que sim, eu inclusive tuitei, falei primeiro que tinha recebido a informação e em seguida fiz um segundo tweet dizendo o seguinte, que quando você cala parlamentar, não é só censura. A censura em si já é gravíssima e é inconstitucional. Mas quando você cala um parlamentar, você está violando a própria essência da atribuição de um parlamentar, que é falar. Então, você está fechando o parlamento. Vamos lembrar que o ministro Barroso disse que, em tempos de redes sociais, qualquer agressão a algum ministro, qualquer crítica a um ministro, é uma agressão ao Supremo, como se estivesse nas dependências do Supremo, e daí, com isso, eles justificam aquele inquérito que persegue quem fala, critica os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais um parlamentar. As redes são, sim, a extensão do plenário, a extensão do nosso ambiente no Congresso, que é exatamente onde a gente melhor se comunica com o cidadão brasileiro. Decisão judicial que bloqueou as redes sociais de Bia Kicis em destaque nesta edição de Os Pingos nos Is. A pergunta agora é de Ricardo Salles. Bia, como fica a situação do Arthur Lira, que quer se reeleger presidente da Câmara, negocia ou obteve, ao que tudo indica, apoio do PT e de outros grupos que apoiam o ex-presidente Lula, e a quem compete efetivamente, do ponto de vista institucional, a defesa do parlamento e das prerrogativas parlamentares. Quer dizer, há uma lista que não para de crescer daqueles que precisariam estar sendo tutelados pela representatividade institucional da casa, e ela não acontece. E ela, daqui a pouco, dia 1º de fevereiro, terá de se confrontar com a decisão da recondução ou não da presidência da Câmara. Ou seja, qual é a sua visão disso? A minha visão é que essa história começou com um pecado capital que a Câmara dos Deputados cometeu, que foi aquecer com a prisão do Daniel Silveira. Eu e vários outros deputados votamos contra, mas a grande maioria votou a favor, acreditando que estava dando um jeitinho para acalmar ali a crise que a gente vivia naquele momento e que o Daniel ficaria preso por 15 dias, depois sairia. Essa foi a conversa que se espalhou ali pela Câmara. Ainda assim, nós fomos absolutamente contrários, mas a Câmara concordou. Dali foi, sabe aquela história? Abriram as porteiras e depois disso todos nós ficamos suscetíveis aos desmandos e arbítrios do senhor Alexandre de Moraes e outros ministros também do Supremo e do TSE. Mas eu tenho conversado com o Arthur Lira, já são 10 deputados, né, que estão... Eu tenho aqui a lista que saiu até no Globo hoje: o Tony de Paulo, Daniel Silveira, Carla Zambelli, Major Vitor Hugo, Zé Medeiros, Bia Kicis, Júnior Amaral, e os eleitos, né, Nicolas Ferreira, Zé Trovão, e o deputado estadual Cabo Gilberto e o Gustavo Gaia, também eleito. Então, com isso, está crescendo a pressão. Hoje eu falei com o Arthur Lira, porque ele nos garantiu, semana passada, que estava trabalhando junto ao Supremo, ao TSE, e iria acabar com essas censuras parlamentares. Ele nos disse isso. E hoje aconteceu de novo, comigo e com o Júnior Amaral, né? Quem serão as próximas vítimas? Porque não vai parar aqui. Então, a gente precisa que o Arthur Lira haja com rigor, com firmeza, como presidente da Câmara dos Deputados. Ele é chefe de um poder e não pode permitir que isso continue acontecendo. Deputada federal Bia Kicis, aqui em Os Pingos nos Is, seguimos com a pergunta de Fernão Lara Mesquita. Fernão, sua vez. Boa tarde, deputada. A senhora acha que se o presidente da República, não no seu papel de chefe das Forças Armadas, mas de presidente eleito do país, se entregasse a uma ação de mobilização do Congresso Nacional, nesses sentidos que a senhora se queixa de que estão ausentes, né, isso teria algum efeito ou não?
Qual é a sua opinião? Pode ser que sim. Seria mais uma força, não é? Até porque o presidente também pode ser calado. E mais do que calado, né, eu tenho dito que nós estamos sendo caçados com C cedilha e nada impede que sejamos caçados com 2 S's. Estamos numa situação muito difícil e nós, deputados eleitos, queremos fazer, né, caso né, o Lula realmente suba a rampa e assuma, porque nós ainda temos esperança que isso não aconteça, mas caso isso aconteça, nós queremos fazer uma oposição ferrenha, mas para isso nós não podemos ser caçados, nós temos que ter liberdade e imunidade parlamentar, tá? E nós não temos confiança nisso, infelizmente o momento é de grande apreensão, porque já não vivemos um Estado de direito. Já não estamos sob o império das leis. Como disse a Carla Zambelli no vídeo que vocês passaram, a gente não sabe como é que o Alexandre vai interpretar um vídeo, alguma coisa que você postar. Eu nem sei por que eu tive as minhas redes bloqueadas. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cuidadosa, eu fui autora da PEC do voto impresso, então essa foi a minha pauta, a minha bandeira que eu sempre defendi. Mesmo assim, eu sempre evitei ficar falando de fraude, isso e aquilo, porque isso afugentava até mesmo muitos parlamentares que acabaram apoiando a PEC, porque eu sempre bati na tecla da transparência, e ninguém podia negar que não havia transparência e que mais transparência é sempre bom. Então, eu sempre fui presidente da CCJ, a primeira mulher a presidir a CCJ, tenho respeito dos meus pares, a mídia faz sempre questão de se referir a mim como sendo uma radical, uma extremista, a mídia fica provocando, porque hoje a gente sabe que o que sai na mídia serve de fundamento para as ações judiciais, isso é a coisa mais absurda. Então, eu sempre observo que a mídia fica fustigando, fica provocando. E a minha atuação sempre foi uma atuação firme, mas ponderada. E eu sou uma parlamentar muito respeitada dentro do Congresso e em todos os ambientes por onde eu passo. Então, qualquer um está sujeito a esse tipo de censura, a esse tipo de perseguição. É bom que todos fiquem atentos, não pensem que não pode ser com vocês, não. Pode ser e será com qualquer um. Deputada federal Bia Kicis, do PL do Rio do Distrito Federal. Ela é fluminense, mas eleita pelo Distrito Federal. Agora seguimos com a pergunta do Coronel Gerson Gomes. Coronel, com você. Bia, diretamente, a minha pergunta faz referência a um evento que eu participei aqui no sábado, em Miami, e lá nesse evento em Miami havia muitos brasileiros se manifestando, mas me chamou a atenção o jornalista Matthew Tierman, porque ele discursou falando da experiência que ele teve quando ele foi detido no aeroporto de Brasília, retornando do CIPEC, e nessa ocasião ele, junto com o criador de uma das redes sociais alternativas, né, ao Twitter, que na época estava censurado, que agora parece que há uma possibilidade de liberdade, mas ele conta que a Polícia Federal o interrogou ali, querendo o nome de parlamentares, ativistas, etc. A minha pergunta é a seguinte: nós, de lá para cá, essa crise só foi escalada, chegou agora ao ponto de 10 parlamentares, mas nós temos dezenas de pessoas que estão caladas já por ordem judicial no Brasil. A liberdade de expressão já está comprometida, artigos pétreos da Constituição brasileira estão sendo feridos e me parece que o Congresso Nacional, mesmo que queira agir a essa altura, me parece que está completamente amarrado, porque o Senado Federal, mesmo que resolvesse tomar uma atitude agora, não me parece que tem sequer quórum para uma cassação. E os próprios ministros da Suprema Corte sequer atendem aos convites para audiências públicas, para as audiências públicas. Então, a minha pergunta a você é o seguinte: eu vi que você falou que conversou com o presidente da casa. Claro que esse é o caminho. Mas como parlamentar do PL, você não acha que já chegou o momento de você atravessar e conversar com o presidente da República do seu partido? Porque se um dos poderes a mais não se juntar ao poder legislativo para cercear o poder
judiciário que está hipertrofiado na figura do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Você não acha que, sem a figura do presidente da República, o seu esforço é debalde? Eu acho que o presidente, a atuação do presidente, ela é sempre muito bem-vinda, muito importante. Ele é o presidente da República. E o que nos preocupa hoje é que a gente enxerga que tudo que está acontecendo acontece apesar de termos um presidente da República que luta pelas nossas liberdades, que respeita a liberdade dos brasileiros, que respeita a separação dos poderes. Ele pode, de vez em quando, xingar aqui e ali um ou outro, mas ele nunca interferiu nas instituições. Então, imagina o Lula sendo presidente, o que vai acontecer? O Executivo vai se juntar com o Supremo e o Congresso vai se tornar absolutamente irrelevante. Basta ver essa PEC aí que estão propondo, né, que tira a relevância do Congresso. O Executivo vai legislar, vai administrar o país, e o Supremo vai dizer amém para tudo que eles fizerem, vai dizer que está tudo correto, que pode sim, tá? Pode legislar pode fazer medida provisória, pode fazer decreto, fazer o que for. Então, serão um executivo totalitário e um Supremo, né, totalitário. Então, assim, o presidente da República hoje, que é alguém que respeita as garantias, direitos fundamentais, né, ele se somando a nós, vindo falar com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco não adianta falar, né, gente? Porque o Rodrigo Pacheco talvez seja a pessoa mais responsável por esse caos que nós estamos vivendo. Não adianta, ele é um representante do Supremo dentro do Congresso. Já o Lira é uma pessoa que está disposta, tem se mostrado aí ao nosso lado, precisa agir com mais rigor, mais firmeza, e se o presidente da República se somar, vier junto, será, claro, muito bem-vindo, até porque ele pode ser a próxima vítima. Deputada, agora a pergunta é de Paulo Figueiredo. Deputada, muito bom vê-la aqui, um prazer ver que a senhora está bem, porque se não fosse pelos pingos nos is, não teria nem como saber, já que as redes sociais estão suspensas, né, e as pessoas se comunicam hoje dessa forma. Minha pequena divergência é que o presidente não se somaria a um movimento. O presidente é o líder do movimento e nós precisamos desta liderança nesse momento. Então ele não é mais um que entra junto, ele é aquele que vai na frente e diz, é por aqui. E o chefe de um dos poderes, e o chefe do poder que tem a espada. Então, gostaria de uma postura não só que ele se somasse, mas que ele liderasse, exercesse o papel de líder que ele tem. Você tem toda razão. Você tem toda razão, Paulo, não há divergência. Você colocou melhor do que eu. Você está certo. Tá certo. Quanto ao seu presidente, o presidente da sua casa, o Arthur Lira, eu fiquei um pouco aqui, eu não sei, eu acho que talvez eu fique ruborizado ainda com muita facilidade, mas quando vi que ele lhe disse que estaria conversando com o Supremo Tribunal Federal para buscar uma solução, ele não está vendo que o Alexandre de Moraes está dissolvendo o parlamento aos poucos, um deputado por vez? Ora, quando ele bloqueia as suas redes sociais, ele impede a sua atividade parlamentar. É impossível você dialogar com seus constituintes sem as suas redes sociais. Então o presidente não precisa o presidente Arthur Lira não precisa trabalhar com o Supremo Tribunal Federal. Ora, o bloqueio dos senhores é ilegal. Ele é uma forma de medida cautelar contra os senhores, e medida cautelar contra outra casa só pode se for confirmada em plenário. Ilegal. Uma ordem dele basta para reverter, obviamente, um decreto legislativo, mas uma ordem do presidente da Câmara bastaria para, ao menos, restituir as suas redes, as redes de todos vocês, deputados. Que eu sinto pena que tenham até um pouco mais de privilégio do que a população comum, porque deveriam restituir também a conta do Adriles, deveriam restituir a conta de todos que estão bloqueados e que não são deputados, mas dos senhores deputados. É flagrantemente ilegal. A pergunta é,
Existe alguma ação concreta? Quando estive com a deputada Carla Zambelli aqui no programa, e pessoalmente, ela falou que existia um projeto de decreto legislativo para suspender os bloqueios de rede social. Existe alguma ação concreta dentro da Câmara? O Poder Legislativo está funcionando? Ou vai ser tudo feito na base de trabalhando com o Supremo Tribunal Federal? Paulo, existe. Até eu sou autora do PDL para sustar aquela portaria, aquela resolução, do TSE, que deu ao Alexandre de Moraes o poder irrestrito de ficar ali nas redes, né, mano, bloqueia isso, bloqueia aquilo, e até a gente já está sabendo que ele terceirizou isso para uma empresa. Mas um PDL não vai resolver, porque a gente precisa votar com urgência na Câmara e ele precisará ser votado pelo Senado, e a gente sabe que tudo vai morrer no Senado atualmente. Agora, você tem razão, não é possível uma medida cautelar que restrinja a atividade parlamentar. A Constituição não permite, a lei não permite, então o Arthur Lira pode sim submeter ao plenário, é porque o rito prevê que o Supremo tem que mandar para a Câmara dos Deputados e daí a Câmara submete ao plenário. Mas, pelo visto, o Alexandre de Moraes não está interessado em mandar para a Câmara, para submeter à Câmara essas medidas cautelares. Ele está fazendo com vários deputados. Então, eu acho que sim, cabe ao Arthur Lira submeter isso ao plenário ou já oficiar direto o Supremo, né, ou acho que veio do TSE, e dizer que não é possível fazer isso, que é totalmente inconstitucional. Agora, o grande problema é que a Câmara dos Deputados não tem atribuição constitucional de fazer o impeachment, né, de ministros do Supremo. Então parece que eles não estão ligando muito para o que vem da Câmara, mas o Arthur Lira tem obrigação, ele deve isso aos parlamentares. Ele é o presidente da casa, ele tem que demonstrar que ele não vai aceitar que se passe por cima das prerrogativas dos parlamentares. Então nós estamos já combinando aqui entre a gente, os parlamentares, para irmos ao Arthur Lira amanhã, um grupo de parlamentares, e cobrarmos dele uma atitude que seja veemente e eficaz. Pois é, muitos assuntos tratados com Bia Kicis, deputada federal do PL do Distrito Federal. Agradecemos demais pela participação, deputada, pela gentileza em atender a Jovem Pan News mais uma vez. Boa noite à senhora e, por favor, volte mais vezes aqui a essa emissora. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço de vocês. Uma boa noite. E continuem aí fazendo esse excelente trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada.